vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia envolve uma polêmica que agitou o universo vascaíno recentemente. Joel Santana, ícone do futebol brasileiro, conhecido por suas opiniões contundentes, não poupou críticas ao desempenho do meia francês Dimitri Payet na partida contra o Palmeiras. O Vasco da Gama saiu derrotado por 1-0 em um jogo difícil pela 17ª rodada do Brasileirão, e Joel não hesitou em apontar o que, em sua visão, é o principal problema do time. Payet e Philippe Coutinho não podem jogar juntos. Joel Santana, que sempre teve uma relação próxima com o Vasco, deixou claro em seu canal no YouTube que não vê como os dois jogadores possam render lado a lado. Ele argumenta que ambos têm características que demandam um esquema tático em que são o foco da criação, mas juntos acabam sendo prejudicados pela falta de dinamismo. Ou é um ou é outro, sentenciou Joel, de forma taxativa. Segundo ele, Coutinho e Payet não têm a disposição física necessária para ajudar na marcação ou compensar a falta de mobilidade um do outro. As críticas de Joel não pararam por aí. O ex-técnico foi ainda mais longe, ao questionar diretamente a utilidade de Payet em campo. Com sua habitual ironia, Joel afirmou que não viu o francês jogar e provocou o meia ao sugerir que ele voltasse à França. A piada sobre o champanhe e o caviar de Payet foi um dos pontos altos da análise. Mas além da ironia, havia um tom de preocupação genuína com o rumo do time vascaíno. Essa crítica levanta uma questão importante. Payet está rendendo o esperado desde sua chegada ao Vasco. O meia francês, contratado com grandes expectativas, ainda não conseguiu corresponder ao seu potencial. Com passagens de sucesso pela Europa, especialmente pelo Olympique de Marseille, Payet é um jogador tecnicamente excelente, mas seu impacto no Vasco tem sido limitado, seja por questões físicas ou de adaptação ao futebol brasileiro. É evidente que o torcedor esperava muito mais do camisa 10, e as críticas públicas, como as de Joel Santana, começam a evidenciar uma frustração crescente. Além disso, Joel aproveitou para criticar a forma física do jogador. O que ele está comendo? Por que ele não emagrece? Questionou o treinador aposentado. A forma física de Payet tem sido alvo de comentários desde que ele chegou ao Vasco. E sua falta de ritmo vem sendo considerada um problema dentro e fora de campo. É importante também ressaltar que, na mesma análise, Joel fez um alerta ao técnico Rafael Paiva. Segundo ele, o Vasco não pode dar ao luxo de achar que está fora de perigo no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a 10ª colocação e uma pontuação que parece segura, Joel acredita que o clube ainda corre riscos, especialmente se continuar oscilando nas últimas rodadas do campeonato. Quem está lá atrás está chegando, e o Vasco está achando que já está bem. Não está bem, não, disse Joel, em tom de aviso. Essa crítica vai ao encontro da frustração que muitos torcedores estão sentindo após uma sequência de bons resultados ser interrompida. A derrota para o Palmeiras foi dolorosa não só pelo placar apertado, mas pelo desempenho aquém do esperado de jogadores importantes, como Payet e Coutinho. A partir desse cenário, a pressão sobre Rafael Paiva aumenta. Será que ele conseguirá reorganizar o time e encontrar um esquema que funcione com as peças que tem em mãos? A torcida do Vasco com certeza espera uma resposta rápida, especialmente com os jogos decisivos que estão por vir. Agora, vamos para a segunda notícia, que envolve possíveis reforços para a próxima temporada. Um assunto que promete movimentar ainda mais os bastidores do clube. A segunda notícia trata de uma possível grande movimentação no mercado para a temporada 2025. O Vasco da Gama, em busca de fortalecer seu elenco, estaria interessado em um nome de peso: o atacante uruguaio Agustín Canóbio, atualmente no Atlético Paranaense. A notícia já gerou um burburinho considerável entre os torcedores vascaínos, que enxergam em Canóbio um reforço de alto nível, capaz de elevar a qualidade técnica do ataque cruz-maltino. Canóbio, conhecido por sua velocidade, técnica e versatilidade no setor ofensivo, se destacou no futebol brasileiro e internacional, o que o torna uma opção bastante interessante para o Vasco. A diretoria do clube enxerga nele a peça que falta para agregar ainda mais força ao elenco
e trazer soluções para um ataque que em muitos momentos careceu de criatividade e eficiência. Além de atuar como ponta, Canóbio também pode jogar mais centralizado, o que proporciona ao técnico Rafael Paiva mais opções de variação tática. Contudo, a contratação de Canóbio não será uma tarefa simples. O atacante tem contrato em vigor com o Atlético Paranaense, e o clube curitibano não estaria disposto a abrir mão de seu atleta por um valor baixo. O fato de o jogador estar em alta no mercado e ter sido peça importante na campanha do Atlético em 2024 também eleva o nível de dificuldade das negociações. Para garantir a contratação, o Vasco precisará desembolsar uma quantia significativa ou, quem sabe, envolver outros jogadores em uma eventual troca, o que poderia tornar a transação mais viável. Além das dificuldades financeiras, existe também a concorrência de outros clubes. Como é comum em negociações desse porte, outros times do Brasil e do exterior podem surgir como interessados no atacante uruguaio. Ainda assim, o Vasco aposta no desejo de Canóbio de buscar novos desafios como um trunfo para convencer o jogador a se transferir para São Januário. É sabido que o próprio atleta tem interesse em dar um salto na carreira, e a chance de jogar em um clube com a tradição e a grandeza do Vasco pode ser um atrativo decisivo. A expectativa da torcida em relação a essa possível contratação é enorme. Nas redes sociais, muitos vascaínos já começaram a imaginar como seria ver Canóbio vestindo a camisa Cruz Maltina e liderando o ataque do time. A chegada de um jogador com seu nível técnico poderia significar um divisor de águas para o Vasco, que busca voltar a disputar títulos importantes e, quem sabe, conquistar uma vaga na Libertadores de 2025. Para que essa negociação se concretize, será fundamental que o Vasco continue a reestruturar suas finanças e equilibre suas contas. Desde a chegada da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, o clube tem se mostrado mais ativo no mercado, mas a responsabilidade financeira ainda é um ponto que exige atenção. Trazer um nome de peso como Canóbio seria um passo importante, mas que precisa ser dado com cautela para evitar comprometer o planejamento de longo prazo. Se o Vasco conseguir concluir essa contratação, certamente veremos um time ainda mais competitivo em 2025, com maiores chances de brigar por títulos e principalmente de reconquistar seu espaço entre os grandes do futebol sul-americano. A chegada de um jogador de calibre internacional, como Canóbio, representaria uma nova fase para o clube, reforçando seu elenco e dando novas esperanças à torcida. E enquanto o Vasco trabalha nos bastidores para fortalecer o time para a próxima temporada, dentro de campo, o time continua a impressionar. E isso nos leva à nossa terceira notícia, que destaca um elogio de Paulo Nunes ao Vasco, apontando a equipe como uma das mais difíceis de ser batidas nesta temporada. A terceira notícia destaca um importante reconhecimento ao Vasco da Gama, feito por Paulo Nunes, ex-jogador e comentarista, que apontou o clube como um dos times mais difíceis de serem derrotados na atual temporada do futebol brasileiro. O elogio veio após a partida contra o Palmeiras, válida pela 207ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde apesar da derrota por 1-0, o Vasco apresentou um desempenho sólido e competitivo, que impressionou não apenas o ex-jogador, mas também boa parte da mídia esportiva. Paulo Nunes, durante sua participação no programa Seleção Sport TV, fez questão de destacar que, apesar de o Vasco não estar jogando um futebol exuberante, é uma equipe que não se entrega facilmente e que vende caro cada derrota. Essa afirmação, vinda de um comentarista respeitado e com uma visão privilegiada dos bastidores do futebol brasileiro, é um indicativo claro de que o Vasco vem crescendo e se consolidando como uma equipe competitiva nesta temporada. A partida contra o Palmeiras foi um exemplo disso. Mesmo jogando fora de casa e enfrentando um dos times mais fortes do Brasil, o Vasco não se intimidou e manteve uma postura firme em campo. Apesar do resultado adverso, o time de Rafael Paiva demonstrou capacidade de resistir à pressão palmeirense e, em muitos momentos, equilibrou o jogo, especialmente no segundo tempo. O Vasco chegou a criar boas oportunidades, mas faltou eficiência no ataque para transformar essas chances em gols. Além disso, é importante destacar que o Vasco entrou em campo sem um de seus principais jogadores, o jovem Estevão, o que tornou o desafio ainda maior. Mesmo com esse desfalque, a equipe mostrou consistência defensiva e manteve sua identidade competitiva,
algo que vem sendo uma marca registrada do time nesta temporada. Essa característica de ser um time difícil de ser batido é crucial em competições de pontos corridos, onde a regularidade faz toda a diferença. Ao longo da temporada, o Vasco passou por momentos de oscilação, algo normal em um campeonato tão disputado como o Brasileirão. No entanto, a equipe conseguiu engatar uma sequência de bons resultados, o que a levou a uma série invicta de 6 jogos antes da partida contra o Palmeiras. Essa invencibilidade foi construída com muita dedicação, organização tática e, principalmente, uma mentalidade de que cada ponto conta. Mesmo nas partidas mais difíceis, o Vasco tem se mostrado resiliente, algo que vem sendo reconhecido por jogadores, treinadores e comentaristas. Outro ponto positivo destacado por Paulo Nunes é a força defensiva do Vasco. O sistema defensivo, comandado pelo zagueiro Léo, tem sido um dos pilares da equipe, e o jogo contra o Palmeiras foi mais uma demonstração disso. Apesar de ter sofrido o gol da derrota, a defesa se manteve organizada e dificultou bastante as ações ofensivas do Palmeiras, que teve que suar muito para garantir os 3 pontos. A boa fase defensiva do Vasco é um reflexo do trabalho minucioso de Rafael Paiva, que soube ajustar o time após momentos de instabilidade no início do campeonato. A evolução tática é visível, e o Vasco passou a ser um time mais equilibrado, com uma defesa sólida e um ataque que, mesmo ainda em processo de ajuste, vem criando mais oportunidades de gol. Esse reconhecimento de Paulo Nunes reforça a ideia de que o Vasco está no caminho certo. O desafio agora é manter essa consistência nas rodadas finais do Brasileirão e, quem sabe, buscar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Além disso, o time ainda sonha com a possibilidade de ir longe na Copa do Brasil, competição em que também tem se destacado. O próximo passo do Vasco é continuar evoluindo, e os torcedores esperam que a equipe consiga manter essa postura competitiva até o fim da temporada. E agora que já passamos por essa análise importante, vamos continuar acompanhando de perto as novidades e, claro, trazendo mais notícias sobre o Vasco e seu desempenho. Agora que vocês conferiram as 3 notícias mais quentes do nosso Vasco, queremos saber a opinião de vocês. O que acham das críticas de Joel Santana ao Payet e ao Rafael Paiva? Será que o técnico deveria realmente reconsiderar a escalação do francês? Ou Payet ainda pode mostrar seu valor nessa reta final? E sobre a possível contratação do Canóbio para a próxima temporada, vocês acham que ele pode ser a peça-chave que falta para o ataque do Vasco em 2025? A chegada dele realmente levaria o nosso time a outro patamar? Por fim, com o reconhecimento do Paulo Nunes, afirmando que o Vasco é difícil de ser batido, vocês acreditam que esse é o melhor momento do time no ano? Será que conseguimos embalar e terminar a temporada com uma vaga para a Libertadores? Ou até sonhar com um título? Deixem seus comentários aqui embaixo. Queremos ouvir a voz da torcida e saber o que vocês acham sobre essas notícias. E claro, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Contamos com vocês para fazer o Loucos por Vasco crescer cada vez mais. Até a próxima!